esse momento aqui da transfiguração é um momento muito especial. Você pode abrir a sua Bíblia em Mateus 17 e acompanhar também o texto na sua Bíblia, e também vai estar no telão, mas é muito bom que você acompanhe. Amém? Quero agradecer a todos que vieram ceiar, agradecer ao Senhor, os nossos irmãos da live, que o Senhor abençoe a cada um de vocês nessa noite. Hoje é um momento especial, é a nossa Santa Ceia, o memorial, e tudo aquilo que Deus fez pela humanidade, faz e ainda vai fazer no futuro. Glória a Deus. Nosso Deus, Ele é fiel para cumprir as suas profecias, as suas promessas. Mateus 17. E aqui no Monte da Transfiguração, eu sei que você já ouviu falar, nós temos aqui o profeta Moisés e também nós temos o profeta Elias. Mas como é que esses homens foram realmente encontrar com Jesus nesse lugar? É o que a gente vai descobrir nessa noite, e a gente vai viajar nas Escrituras Sagradas. Para nós entendermos essa mensagem, nós temos que cavar, ir lá atrás, para descobrir, através da geografia, aonde é que Jesus estava e aonde é que aconteceu essa glória, essa manifestação do Filho de Deus. Aqui nós temos, olha, nós vamos falar desses montes que estão em círculo. Aqui é o Monte Hermon. Aqui nós temos o Monte Carmelo, onde Elias também fez grandes coisas. Nós temos o Monte Tabor. Aqui nós temos o Monte das Oliveiras. E aqui nós temos o Monte Nebo. Todos esses montes que estão circulados aqui, todos estão conectados com essa glória do Filho de Deus nesse lugar. Aleluia. Aqui no Monte Hermon fica aqui no norte da Galileia. A Galileia está aqui no mapa. E Jesus, onde é que Jesus está? E onde é que acontece? Nós vamos descobrir agora. Jesus está aqui em Cesareia de Filipe. Mateus 16, 23 diz que Jesus está nesse lugar antes dele ir para o monte. Muitos eruditos dizem que, como o Monte Hermon fica a 20 quilômetros aqui de Cesareia de Filipe, muitos acreditam que foi aqui no Monte Hermon que Jesus caminhou 20 quilômetros para estar no Monte Hermon e lá se transfigurar para ser discípulos e para manifestação do poder de Deus e comprovando essa identidade como Messias. Essa Cesareia de Filipe é uma homenagem a César, Tibério César, porque quem é que está no poder na época que Jesus vai exercer seu ministério é o imperador Tibério César. E Filipe é filho de Herodes, é ele que comanda aqui a Galileia. Então por isso que é Cesareia de Filipe, não é a Cesareia marítima que fica por aqui. Nós estamos falando do norte ali da Palestina, que é aqui, olha aqui onde fica aqui o mar da Galileia. Então Jesus está aqui, e aqui nesse lugar, Cesareia de Filipe, que Jesus chama os seus discípulos e pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Aí o Senhor faz essa pergunta aos seus discípulos. Aí eu vou dizer: olha, mestre, um diz que tu és João Batista, um dizes que tu és Jeremias, um diz que tu és Elias, ou alguns dos profetas. E Jesus faz uma pergunta, de novo, uma segunda pergunta aos seus discípulos: e vocês, todos vocês, os 12 que estavam ali, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então é esse diálogo que Deus está tendo com os seus discípulos antes de subir ao monte, para manifestar a sua glória. E Jesus vai relatar para ele que ele precisa ir a Jerusalém, que ele precisa sofrer pelas mãos dos sacerdotes, dos escribas, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, mas que também ele vai ressuscitar no terceiro dia. E Jesus não deixou os seus discípulos em nada. Por isso que o texto vai dizer assim: esse aqui
é Cesareia de Filipe, onde muitas pessoas hoje vão visitar esse lugar. É um lugar muito visitado hoje, que fica no território da Jordânia atual, em nosso tempo. Até teve um ataque na Jordânia que mataram 3 soldados americanos esses dias. Então o Senhor vai dizer assim, no versículo 16, 13: quando Jesus chegou lá na região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem quem era o Filho do Homem? Muitos acreditam que esse monte não é o Monte Hermon, mas que é o Monte Tabor, que fica mais embaixo. Por que eu trouxe para vocês tanto o Monte Hermon como o Monte Tabor? Porque nós temos que pregar a teologia, a palavra de Deus, abranger todos os aspectos. Porque muitas pessoas, principalmente os judeus, o Talmud, a Midrash, vai dizer que é um Monte Hermon, porque no Monte Hermon, nessa parte do Monte Hermon, é um lugar muito espiritual, um lugar muito lindo de paz. E lá no Monte Tabor era muita idolatria. Então o Messias não ia se meter naquele lugar, ia para um lugar de paz, de retiro espiritual com seus discípulos. Então existe essas duas visões, amém? Para quando você pregar, você fala dos dois montes, não fale só de um. Porque as pessoas vão falar para você, mas também existe uma profecia que seja o Monte Hermon. Então nós temos que pregar os dois lados da moeda, né? E aqui está a Jordânia. O Monte Nebo foi o lugar onde Deus sepultou o profeta Moisés. Todos esses montes estão envolvidos na transfiguração. Esse lugar hoje é muito visitado também. As pessoas descem para a Jordânia para visitar o lugar aonde Moisés passou. Olha aqui essa moça, tem essa passarela, e aí as pessoas se deliciam com a paisagem, aquele momento espiritual. Por que um momento espiritual forte? Porque toda vez que os profetas queriam orar, eles iam para o monte. Porque a montanha representa a presença de Deus. Deus se revelou para Moisés aonde? No Monte Sinai. E lá deu as tábuas da lei para Moisés, escrita pelo próprio dedo dele para todo o povo. E quando Moisés desce do monte, Moisés vem com o rosto assim todo quase glorificado de tanta presença de Deus. Então quanto mais você busca Deus, mais jovem você fica. Quanto mais você busca Deus, mais perto dele você fica, e mais a glória dele resplandece sobre a tua vida. Então muitas pessoas, por isso que muitas pessoas gostam de ir ao monte orar, porque elas conhecem essa profecia. Porque no monte Deus se revelou muito forte. Que tem uma pedra, as famílias batendo hoje a foto aí do Monte Nebo, na atual Jordânia. Então por que eu trago essas imagens para vocês? Para comprovar, primeiramente, que a palavra de Deus, ela é a verdade. Glória a Deus. Que tudo que está escrito a gente pode hoje comprovar através da arqueologia, através da história. Porque a palavra de Deus é a grande verdade para a nossa vida, é por isso que nós estamos aqui. E para a gente entender a transfiguração de Jesus, nós temos que voltar a Deuteronômio 34, 5 e 6. O texto diz assim: assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, que hoje é a Jordânia, conforme o Senhor tinha dito, e ele, o próprio Deus, o sepultou num vale junto a Bet-peor, em Moabe, mas até hoje ninguém sabe o lugar exato da sepultura de Moisés. Por que que Deus separou Moisés? Por que que Deus escondeu o corpo de Moisés? Foi o que aconteceu com Osama Bin Laden, quando Barack Obama mandou os soldados irem atrás dele, pegaram o corpo dele, ele foi morto, capturaram ele e jogaram o corpo dele no mar,
enrolaram tudo e jogaram no mar, para que ninguém pegasse o corpo dele e depois fosse dar o ataque. Então foi isso que Deus fez também na vida de Moisés. Deus guardou o corpo dele, separou e ninguém sabe até hoje. O texto diz que Moisés morreu e foi sepultado pelo próprio Deus. Foi o próprio Deus que sepultou ele nas terras de Moab. Então, se ele morreu, como é que ele vai aparecer lá no Monte da Transfiguração? É um grande mistério. Vamos para Judas. Judas 1,9 diz assim: mas nem mesmo o arcanjo Miguel, que é o guerreiro que defende Israel, que é o guerreiro que luta contra as ordens espirituais para Deus, ele vai lá e guerreia e dá vitória para o seu povo. Miguel, o arcanjo Miguel, um poderoso anjo que protege o povo de Deus e a igreja. Mas nem mesmo ele, o arcanjo Miguel, se atreveu a acusar o diabo de blasfêmia. E ele disse apenas: o Senhor o repreenda. E isso aconteceu quando Miguel discutia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Ele morreu, foi sepultado por Deus, mas o diabo queria o corpo dele para idolatrar. E como Deus não perde uma batalha, ele vai lá e ressuscita Moisés e leva Moisés para o céu. Há uma guerra tremenda no mundo espiritual do arcanjo do Satanás pelo corpo de Moisés. E a maioria, não são todos que acreditam que Moisés ressuscitou. Mas para ele aparecer no monte da transfiguração, ele tinha que ter ressuscitado, não tem lógica. Você não vai encontrar nenhum versículo dizendo na Bíblia que Moisés ressuscitou, mas para bom entendedor, meia palavra basta. Moisés foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Moisés se encheu de glória. Moisés recebeu as tábuas da lei. Ele representa a lei. Ele representa a Torá. Ele representa o poder de Deus nessa terra. Hoje todas as nações seguem pelo menos de 5 a 6 mandamentos da Torá, da lei de Deus. E feliz é a nação que serve ao Senhor. Glória a Deus. Então Moisés representa a lei de Deus. Ele foi o instrumento que Deus levou ao Monte Sinai para se revelar para ele. A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. E o outro profeta poderoso foi o profeta Elias. Deus usou poderosamente esse homem no Monte Carmelo. Olha o Monte Carmelo como é atual. Aqui Elias desafiou os profetas de Baal. Aqui Elias restaurou a vida espiritual, porque o povo estava todo corrompido. E foi nesse lugar que Elias orou a Deus e desceu fogo do céu, consumiu todo o holocausto, até a água, e Deus deu vitória para seu povo. Aleluia. Então Moisés e Elias são homens muito fortes e poderosos na mão do Senhor Jesus Cristo. Homens tremendamente usados por Deus. Glória a Deus. De repente, enquanto caminhavam, conversavam, surgiu uma carruagem de fogo, puxada por cavalo de fogo, passou entre os dois e os separou, Eliseu. E Elias foi levado para o céu num redemoinho. Foi um trono de Ezequiel que veio buscar o profeta Elias. Então Moisés representa o que hoje espiritualmente para nós? Moisés, como profeta de Deus, ele morreu. Representa o quê? Que a igreja também vai morrer. Mas que assim como Deus ressuscitou e guardou o corpo dele, colocou ele lá no monte da transfiguração e glorificou o nome dele, isso também vai acontecer com a sua igreja. Todos que morrerem no pó da terra ressuscitarão para vir da terra com Deus. E Elias, que foi levado ao céu no redemoinho, quando a carruagem veio pegar ele, o corpo dele foi transformado
e glorificado para entrar na glória, porque lá não entra se não tiver transformado o corpo, por causa do pecado, da corrupção. Elias já representa já o arrebatamento da igreja, que aqueles que estiverem vivos naquele momento, o texto diz, olha aqui como veio a carruagem de fogo, pegou e levou para o céu. Isso aqui é mistério. E Paulo, cheio do Espírito Santo, vai explicar isso. Moisés e Elias representam tudo isso aqui. Mas eu lhe revelarei um segredo, Paulo, cheio do Espírito Santo. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá no instante, no piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados. Aleluia. Moisés e Elias representam tudo isso hoje no mundo espiritual para Deus, para a igreja do povo de Deus. E Yeshua HaMashiach é maior que a lei. Yeshua HaMashiach é maior que os profetas. Yeshua HaMashiach, ele é a fé, ele é a graça. Moisés representa a lei, Elias representa todos os profetas e Jesus representa tudo, porque Jesus é maior que Moisés, Jesus é maior que Elias, Jesus é maior que tudo. Ele é o próprio Deus, ele é o pão do céu, ele é o pão que nasceu do céu. Veja como a mensagem se encaixa uma na outra. Ele é o pão verdadeiro que desceu do céu. O que Moisés deu no deserto, o povo comeu, mas morreu. Mas aquilo que Deus dá, ninguém morre. Glória a Deus. Jorra para a vida eterna. E agora a gente vai entrar no texto, você vai entender. 6 dias depois de quê? De Jesus ter encontrado com eles lá em Cesareia de Filipe e relatado a eles quem é que os homens dizem que eu sou. Então 6 dias se passaram. Lucas vai dizer que foi uma semana, 8 dias. E Mateus está dizendo que foi 6 dias. Jesus levou consigo Pedro e os 12 irmãos Tiago e João até um alto monte. Por que Jesus levou só 3? Por que ele não levou os 12? Porque só precisava de 3 pessoas para testemunhar. Perante a lei judaica não precisava de muitas pessoas não. Por isso que ele diz, se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Então ele pega Pedro, Tiago e João e leva para quê? Para mostrar a glória lá no monte para eles. Para que não haja dúvida, para mostrar que ele é o Filho de Deus. Glória a Deus. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, os 12 irmãos, Tiago e João, até um alto monte, ao monte Tabor, ao monte Hermon, não importa. E quando os 3 observavam a aparência de Jesus, foi transformada, foi mudada, foi glorificada, de modo que seu rosto brilhava como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz, como a neve. Foi a mesma visão que ele deu para João em Apocalipse. Seu rosto era como chama de fogo. Foi a mesma visão que ele deu para Daniel, capítulo 7. Comprovando que ele é o próprio Deus, que ele é o Verbo encarnado. Glória a Deus, aleluia. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com eles. Lucas vai relatar no capítulo 9 de Lucas que eles vão conversar sobre a ida de Jesus a Jerusalém. Era isso que eles estavam conversando. Mateus não diz o que é, mas Lucas diz que eles estão conversando sobre o que ele vai fazer em Jerusalém. E Jesus está dizendo que ele vai morrer, mas ele vai ressuscitar. Glória a Deus. Glória. E Moisés e Elias aqui estão confirmando tudo que foi escrito na palavra de Deus. É testemunho vivo de que Jesus é o próprio Deus, é o próprio Verbo. Pedro exclamou: Senhor, é maravilhoso. Pedro ficou impactado. Pedro era muito espontâneo. Pedro exclamou: Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser,
farei 3 tendas. No original são 3 tabernáculos. Um será sua, uma de Moisés e a outra de Elias. Pedro já queria resolver a questão do arca. Pedro era assim. Era ousado, ele não tinha medo de nada. Nem que ele quebrasse a cara, mas ele perguntava, ele não estava nem aí. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante o descobriu. Uma voz que vinha da nuvem disse: este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Ouçam-no, obedeçam, sigam. A voz veio do céu. Essa voz apareceu também quando Jesus foi batizado por João Batista. Foi a mesma voz que veio do céu. Este é meu filho amado, em quem me compraze. Seguindo. É o mesmo Deus, querido. Os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terra por causa da glória de Deus. Por causa desse momento espiritual com Deus. Você já teve um momento com Deus no sobrenatural? Se não, você ainda não teve essa experiência, profetiza, levanta a tua mão. Profetiza que você terá. Eu já tive uma experiência sobrenatural com Deus. Se você ainda não teve, peça para Ele que você vai ter. Você vai sonhar coisas que você nunca sonhou. Você vai ver em seus sonhos coisas que você nunca viu. É mistério, gente, é mistério de Deus. Então Jesus veio e os tocou. Levante-se, disse ele, não tenha medo. E quando levantaram os olhos, viram apenas Jesus. Sumiu todo mundo. Foi uma grande visão. Foi um grande momento de intimidade. Sabe o que Jesus fez? Ele trouxe a eternidade para aquele lugar. Porque na eternidade eu e você já somos ressuscitados. Glória a Deus. Você sabia disso? Porque Deus já sabe o futuro. Deus traz a eternidade e mostra a glória dele. Por isso que Moisés e Elias já aparecem. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: não conte a ninguém que vocês viram, até que o Filho do Homem vá para Jerusalém e sofra, mas ressuscite no 3º dia. Aleluia. Não era para contar, era para ficar só entre eles aquele mistério. Porque tem pessoas que não me interessariam em contar, que não iam crer nisso. É a mesma coisa hoje, a gente prega isso aqui, as pessoas não creem, tem gente que não crê. Essa palavra diz que é loucura aqueles que não creem, mas é poder para aqueles que creem em Jesus. Então o Monte da Transfiguração revelou a identidade de Yeshua, a identidade do Messias, revelou a glória de Cristo, que Ele é o pão verdadeiro que desceu do céu, revelou autoridade sobre todas as coisas do planeta Terra. Tudo está em suas mãos. E a transfiguração também revela a nós, a sua igreja, que possamos sempre mudar, ter uma mudança de vida, uma metanoia para glorificar o nome do Senhor. Bate palma para Jesus.